Oi, 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 galera, boa noite. Vamos iniciando mais uma live, mais uma quarta-feira que estamos aqui juntos para falar sobre saúde, falar sobre temas relevantes aí para nosso fazer saúde dentro da nossa comunidade, dentro da nossa população. E eu vou pedir para quem está aí com a gente que encaminhe essa live, vai ali no aviãozinho, encaminha essa live para outras pessoas, outros amigos, para que possam participar conosco. Afinal, a amamentação ela não é somente da mulher, né? A amamentação ela é da família, ela é de todos aqueles que estão ao redor dessa recém-mamãe, né? Boa noite, Mirella, boa noite, minha minha mentora, Mari tá aí também. Todo mundo que está participando, sejam muito bem-vindos. E eu vou convidar então a nossa querida convidada de hoje, internacional. A gente está muito famoso, nós estamos assim muito grandes. Então hoje a gente vai convidar. Vamos deixar ela aí logando aí. Oi, Ana. Oi, boa noite. Boa noite, boa madrugada já. Aí eu ia perguntar isso, né? Que horas são? A Lívia tá falando, gente, diretamente da Alemanha. Logo ali, depois da curva. Sim, logo aqui depois da curva. Enfim, aqui já é 1h30 da madrugada já. Friozinho batendo agora já. Então, a gente vai apresentar brevemente a Lívia, que nos dá a honra de estar aqui com a gente hoje. Mesmo estando distante fisicamente, né? Ela está aí cumprindo seu papel como enfermeira, não só na Alemanha, mas aqui conosco, falando sobre saúde. E eu vou apresentar rapidinho a Lívia, então. A Lívia, ela é enfermeira graduada pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Ela é especialista em obstetrícia, saúde da família e gestão hospitalar. Também é certificada em amamentação e lactação pelo EISL e pelo IBCLC, que são certificações internacionais, uma europeia aí, e a outra americana? É internacional, daí é todo mundo mesmo. E hoje essa moça trabalha, então, como parteira, enfermeira obstétrica, em uma maternidade da cidade que eu não vou saber falar o nome, na Alemanha. Eu moro atualmente em Leipzig, né? Alguns falam Lipsia agora no Brasil, mas enfim, aqui na Alemanha. Em algum canto aqui. E aí, Lívia, para começar, como é que tu chegou até a Alemanha? Vamos introduzir isso de como é que a nossa enfermeira brasileira foi parar na Alemanha. Então, aqui é uma longa história, mas assim, resumindo, eu acho que gira tudo em torno da questão da assistência à mulher, né? Aqui a gente tem esse exemplo aqui da Alemanha de amamentação, de cuidado ao parto, das parteiras, né? Que a gente diz aqui que, então, eu sou uma parteira aqui na Alemanha, bem por isso, porque aqui é dado muito valor a esse profissional que trabalha cuidando especificamente das mulheres durante a gestação, do parto e do pós-parto, né? Então, essa busca, assim, por trabalhar com mulheres, desde que eu comecei a trabalhar na profissão, né? Então, a gente vai entrando em contato com quais países que estão mais alinhados com o cuidado da mulher, né? Então, acabei entrando em contato com a Alemanha e vendo que realmente, assim, eles dão muito valor para essa etapa da vida da mulher, né? E aqui na Alemanha, então, eu acabei me identificando bastante, assim, né, por esse cuidado que é muito, assim, próximo da paciente, né? Por isso acabei vindo para cá para poder seguir, né? Aqui no Brasil eu já trabalhava bastante na área, né? E aqui na Alemanha o meu intuito era esse, né? Era trabalhar como parteira e ter mais essa possibilidade. Infelizmente, no Brasil, como Sim. enfermeira obstétrica, a gente não É bem consegue limitado tanto. ainda, né? A gente não Então, tem muita autonomia, né? Ainda. infelizmente, assim, né? E a gente vê que é uma profissão tão importante, né? E uma questão que a mulher precisa muito de apoio nessa fase da vida. E esse é um profissional que, com certeza, né, pode ajudar bastante, né? Assim como os enfermeiros, técnicos.
E todo mundo que está dentro sim. da área da saúde faz uma parte muito importante nessa época da vida da mulher, né? Que não é fácil, né? Não é simples, né? Precisa estar bem assistida. Não. Eu vou fazer um adendo rápido de algo que eu tive Uhum. que procurar na internet, no Dr. Google, né? Porque como boa italiana, eu não faço ideia de onde vêm as palavras alemãs, né? E o termo que tu colocaste na definição para definir parteiras e para definir enfermeira obstétrica, então eu vou pedir para te pronunciar ele para mim. Se chama Ribana aqui. Isso, então eu Riba. fui procurar na internet e eu achei a descrição dele linda, simplesmente linda, que é a figura central no acompanhamento da gravidez e durante o parto na Alemanha. Muitas vezes mais importante do que outra profissão, que só é chamada em caso de emergência. Em nome, né? Esse nome, ele vem do alto alemão padrão, que significa ancestralidade. A avó que ampara o recém-nascido. Eu achei isso tão lindo, que é realmente muitas vezes isso, quando a gente está, não digo nem só no trabalho de parto, né? Mas quando a gente está se preparando para ser mãe, a gente quer esse colinho, esse aconchego, esse carinho, né? Esse cuidado. E eu acho que essa palavra, ela definiu perfeitamente, assim, o teu papel. Sim, com certeza. Eu acho que isso também, trazendo essa parte da ancestralidade, da avó, enfim, né? Ele traz também muito a participação da família, né? Porque a gente, eu vejo que no Brasil a gente tem muito isso, sabe? Da avó, da mãe, das tias estarem em volta desse momento, né? Da gestação e principalmente da amamentação. E no Brasil, eu acho que a gente tem essa dádiva de ter as avós junto, né? E aqui na Sim. Alemanha, infelizmente, as famílias não estão tão próximas. Então, eu acho que a Ribame realmente vem como um papel de uma avó junto, realmente, de alguém da família, que é alguém que vai estar dentro da tua casa, né? A gente faz assistência aqui no pós-parto, a gente vai na casa da mulher e ajuda ela na amamentação. E isso a gente tem no Brasil, graças a Deus, né? A nossa família em volta, muitas vezes, né? Então, isso é um papel muito importante, uma questão familiar mesmo. A amamentação, ela é vivida em família, né? Exatamente. Deveria, Muitas vezes né? é e muitas vezes deveria, né? Exato, exatamente. E eu acho que realmente a gente só entende o universo da amamentação, porque é um universo à parte, no momento em que a gente está nessa posição de amamentar, né? Enquanto a gente não entra nesse mundo, ou é claro, a gente como profissional, a gente tem aquela vivência, né, rotineira de estar ao lado da mulher puérpera, mas a mulher em si, ela só vai muitas vezes conseguir compreender os anseios da outra mulher no momento em que ela passar por aquilo, né? No momento em que ela chegar nesse momento da amamentação e perceber ao que existem dificuldades, sim, e que a gente pode contornar elas de uma forma mais amena, né? E que a gente precisa dessa rede de apoio, né? A gente precisa, né? É necessário, é um pilar muito forte que faz muita falta para muitas mulheres por aí, né? E é bem assim, eu acho que isso que tu falou, assim, que às vezes a gente acha que a mulher entra em contato com a amamentação e entende mais ou menos o que é a amamentação, que ela já começa na gestação, né? E infelizmente tem sido ao contrário, o que eu mais observo, que a mulher vai conseguir realmente ver o que significa a amamentação só amamentando mesmo. Porque a gente não tem essa cultura de preparar a mulher para a amamentação, né? A gente tem, durante a gestação inteira, uma grande preocupação em relação ao momento do parto, da cesárea, do nascimento, enfim. E a amamentação, ela é deixada numa segunda posição, assim, né? Então, a mulher, ela Exato. simplesmente só vai se preparar na hora que ela se depara com a criança nos braços, e aí? E agora? O que a gente faz? Mas não era natural, mas o bebê não vai simplesmente chegar e mamar. O bebê não vai nascer e eu vou estar lá cheia de leite, né? Então a gente acaba Exato. vendo que isso na vida da mulher vem às vezes como um susto, né?
porque não é dada a importância de se preparar antes da amamentação, né? Porque, infelizmente, a gente está muito, muito, muito ficcionada por essa coisa do nascimento só, mas a gente não se prepara para o pós-parto, né? E o pós-parto realmente é uma fase bem difícil na vida de uma mulher, em que ela é simplesmente contemplada com um fardo nas costas, às vezes, do tipo, você tem que se virar, tem que amamentar, tem que dar conta de não dormir direito de noite e no outro dia acordar depois de 2 horas de sono e vamos lá, né? Então, assim, esse fardo às vezes é deixado nas costas da mulher e ninguém dá aquela devido olhar de dizer, olha, sozinho ninguém dá conta, sozinho a gente não faz um bebê, né? Então, se a gente não faz um bebê sozinho, já é pensado que, pois então, precisa ter mais alguém junto, né? E muitas vezes, Exato. por uma licença maternidade ou paternidade muito curta, a gente é deparado com o fardo inteiro, né? Exato, exato. Então, É, eu acho que realmente é uma falta de assistência. e eu acho que é cultural, né, Lívia? Infelizmente, né? Aqui a gente não tem o costume no Brasil ainda, está se caminhando para isso, né? Mas muito lentamente ainda, de, por exemplo, a família ter uma consulta pré-natal com o seu pediatra, né? Com a sua enfermeira, receber as suas orientações, né? De como é que vai proceder no final desse percurso que é a gestação. É uma nova fase que vai se iniciar logo, imediatamente após. Não se vai ter esse tempo de transição. Ah, o bebê nasceu, aí eu vou ter uma semana para aprender o que fazer e depois eu vou buscar ele. Não, né? Ele tá aí, tu tem que dar conta disso, né? Então, ainda se caminha lentamente para isso, assim, para introduzir essa orientação pré-parto, né, para as famílias. E aí a gente está aqui também para ofertar isso, né, hoje, para ofertar para essas mulheres algumas dicas, para essas famílias, para esses companheiros, companheiras, né? O que eu posso fazer para ajudar essa mulher que está se propondo a amamentar, né? Porque muitas não querem e a gente também deve respeitar isso, né? É uma decisão muito individual da mulher, né? Mas se a mulher tem esse anseio, essa vontade, o que a gente pode fazer aí para essa chegada ser menos traumática, menos dolorosa, menos ansiosa? Sim. Pois é uma questão muito, muito importante essa também, assim, Ana, que existem várias coisas que a gente pode preparar na amamentação, né? E principalmente a questão de se preparar, não só a si mesmo, mas como a família, de assim, a família saber, olha, qual que é o intuito dessa mulher? Ela quer amamentar, né? Como que vai ser esse pós-parto? Ela tem um auxílio? Ela vai ter que começar a trabalhar daqui a 1 mês, 2 meses já? Ou ela vai sequer ter alguma parte de licença maternidade, porque muitas trabalham por conta, né? Então, eu Sim. acho que esse é o primeiro preparo, né? O segundo preparo que eu digo que eu acho que nós, seres humanos, hoje em dia, a gente deixou de ter um sentimento de instinto, sabe? A gente acaba se preocupando demais, colocando muita pressão nas coisas, sabe? E eu acho que o primeiro de tudo a gente entender, quando a gente tem um bebê, é entender que a gente tem um sentimento dentro da gente, que a gente tem o frio da barriga que também nos diz o que fazer das coisas, sabe? Eu acho que tem falado mais que eu vejo, não é no Brasil, nem na Alemanha, é em todos, porque eu atendo muitas pacientes que não são alemãs, que são da Ucrânia agora, que estão vindo da guerra para cá, que são de outros países que estão aqui como refugiados ou morando por aqui. Então é uma coisa não só cultural, é uma coisa das mulheres hoje em dia, das pessoas hoje em dia, que é não prestarem atenção no seu sentimento, sabe? Então, hoje eu acho que talvez a maior dica que eu possa dar aqui hoje
é a gente olhar para a criança como um ser que acabou de nascer, mas que de alguma forma ele se comunica, sabe? E eu acho que a gente olhar toda hora no relógio para ver se a gente está amamentando a 5, a 10, a 20 minutos, ou se o bebê mamou a 1, 2, 3 ou 4 horas, é uma coisa muito máquina, gente, sabe? Isso, o bebê não é uma máquina, sabe? O nosso peito não é uma máquina, nós somos seres humanos, e a gente se escutar é o que mais é importante, sabe? Então, sair um pouco da questão do livro e ir para a vida real, sabe? Entender que um bebê que chora, ele está se comunicando. Então, é importante que ele chore, é importante que a gente veja o que o bebê está querendo nos dizer. Claro que não é importante deixar o bebê chorando, é importante a gente entender o que ele está querendo dizer pra gente, sabe? Então, eu acho que uma das maiores dicas que eu tenho para dar hoje é essa, sabe? É escutar um pouco mais, olhar, prestar atenção no que aquele bebê tá querendo te dizer, sabe? Isso é muito importante, né? E isso E também se estabelece com os dias, né? É bem importante falar isso, né, Lívia? Não nasce o uhum, nenê e a mãe já liga o tino e diz, não, esse choro é de cólica, esse com choro é de certeza. fome, esse choro é de fralda. Não. Isso se estabelece com o decorrer dos dias, em que vai se tornando, conforme a gente vai observando o nosso bebê, né? A gente vai entendendo esses sinais. Ah, esse chorinho mais estridente é por conta disso, esse chorinho mais manhoso é de fome. A gente vai entendendo esses sinais do bebê, né? Acho importantíssimo isso que tu falaste. Acho que a Lívia deu uma travadinha na internet. Voltou? Deu uma travada aqui na internet. A gente não tá te vendo, tá travada a imagem pra gente. Aí, voltou, agora foi. Sim, agora sim. Caiu um pouco, né? Qualquer pessoa que lida na área consegue entrar e ajudar a mamãe e dizer exatamente o que o bebê está passando, sabe? Depois dessa uma semana, entre aspas, a mãe vai reconhecendo o que o bebê está querendo dizer. Ela vai reconhecendo os sinais que o bebê tem, vai conseguindo entender melhor. Então, assim, com certeza, isso é uma coisa que vem com o tempo, né? A gente acabou de nascer um bebê, a gente está se conhecendo, a gente está né, entendendo o que o bebê quer, o bebê está começando a nos conhecer, está começando a aprender a mamar, porque essa coisa de dizer que o bebê nasce sabendo mamar não é bem assim, sabe? A maioria dos bebês ele tem um instinto de mamar, mas como a gente bota muita pressão em muitas coisas, agora, às vezes esse instinto não tá bem ali, sabe? Então é uma coisa que requer tempo. Nem todo bebê vai conseguir mamar da primeira hora. Nem todo bebê vai conseguir mamar perfeitamente, sabe? Alguns bebês vão precisar de um tempo para isso, alguns bebês vão precisar de uma atenção, de um profissional, às vezes, que vai poder ajudar para que ele mame melhor, né? Então não é uma coisa assim que vem direto, assim, isso não é totalmente da natureza, né? Que as coisas vão acontecer, porque a natureza já não acontece naturalmente hoje em dia, né? E a gente interfere Exato, muito na natureza. Então, isso é uma exato. coisa que vai com o tempo, sabe? A mulher tem que, principalmente, não se pressionar a entender tudo no início, né? É, ir com calma, né? Aceitar ajuda, muitas vezes, e entender que não tá em toda nas suas costas a responsabilidade das coisas darem certo, né? A gente precisa do apoio, a gente precisa entender que vem aos poucos, que a gente não é um bebê novo, né? Então a gente tem que realmente conhecer e aos poucos ir se adaptando nas coisas, sabe? E uma coisa também que é importante, quer dizer, a gente fala muito da mãe de primeira viagem, né? Mas a gente conversando com outras mães, né, que tem aí seu segundo, terceiro filho, e cada uma relata exatamente a mesma coisa. Cada filho é diferente, né? Por mais que esteja no segundo, no terceiro filho, e daí a gente acha, não, essa aí já domina, vai se deparar com alguma dificuldade diferente. Em alguma coisa vai ser mais fácil, na outra vai ser um pouquinho mais complicado, porque nenhuma gestação é igual à outra, né?
nenhuma amamentação é igual à outra. Não é porque no primeiro filho tu não conseguiu amamentar que no segundo tu não vai precisar ou não vai poder, né, tentar Uhum. amamentar, né? Cada novo serzinho que vem, ele é diferente, ele tem as suas particularidades, as suas individualidades, né? E Com certeza. importante é isso, é fazer também que a vontade da mãe seja ouvida, né? Se ela tem esse desejo de amamentar, que nós, como profissionais, façamos esse papel de apoiar essa mulher, né? De ofertar a ela a educação sobre a amamentação, os cuidados sobre a amamentação, né? Porque às vezes é mais fácil simplesmente dar a fórmula na mamadeira, né? Mas e quanto de frustração essa mãe vai carregar por ela não ter nem tentado, né? Por ela não ter podido nem tentar amamentar o seu próprio filho. Então a gente também tem que pensar nesse lado psicológico, né? Que a gente vai estar dando suporte, não é somente o físico, né? E tem, hoje em dia tem muitos lugares, Ana, que ajudam na amamentação, assim, que servem de, prestam apoio na amamentação, que são gratuitos, né? Um é o GVA, que é o Grupo Virtual de Amamentação, isso é um lugar bem interessante, sabe? São diversas enfermeiras, enfim, profissionais que Só, Lívia, tá travando trabalham com bastante o teu amamentação vídeo. Lívia, teu e vídeo tá travando bastante. fazem parte da plataforma virtual que é feita no próprio Facebook. Tá travando? Tá Então, travando no bastante próprio a tua Facebook fala. tem Agora esse GVA, tava Grupo ótimo Virtual de o Amamentação. vídeo. E agora tá travando bastante. Tá travando? Deixa eu entrar de novo. Deixa eu entrar de novo. Travou? Tô. Acho que a Lívia vai tentar logar de novo aí. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida nesse meio tempo, referente à amamentação, referente ao cuidado, né, com a mamãe nesse momento, pode ir mandando nos comentários aí, que na medida do possível a gente vai respondendo, a gente vai conversando aí. Vamos ver aqui. Acho que agora foi. Foi? Vamos ver. Agora sim. Aí, foi. Então, caiu agora. Não, é coisas da tecnologia, né? Faz parte. Sim. Então, agora já até me perdi onde eu tava falando. Não, a gente estava comentando sobre isso de respeitar, né, o tempo da mãe também, o momento da mãe, né, sobre a Eu acho que eu amamentação. tava falando da questão das plataformas, né? Isso, Até como dica, tenha esse grupo virtual de amamentação, que é um grupo bem interessante, que assim, quando as mães têm alguma dificuldade e tudo, ele atua totalmente gratuito, assim, e que as mães podem entrar em contato através da plataforma no Facebook e tirar suas dúvidas e tudo, né? E assim como esse grupo de amamentação, tem outros que são gratuitos, principalmente postos de saúde, gente, sabe? Isso tem, a gente sabe que nem todo profissional do posto de saúde tem acesso e tem o conhecimento necessário para auxiliar na amamentação, mas eu gostaria de também dizer que isso também é um local que a gente pode procurar ajuda, sabe? Quando está com alguma dificuldade na amamentação, né? Isso é muito importante ter uma ajuda profissional quando necessário, né? Quando a gente está com alguma dificuldade de amamentação, né? E principalmente não buscar essa ajuda em qualquer lugar, porque muitas vezes as ofertas de ajuda que tem por aí nem sempre elas estão com assim atualizadas, né? Então às vezes a gente corre até um risco ali nas ajudas, né? exatamente. Nem tudo é qualificado, né? A gente precisa
filtrar, né? Filtrar isso tudo. E é difícil para a mãe também, no momento do desespero, digamos assim, conseguir fazer esse filtro, né? Isso que foi colocado aqui pela Cássia, né? Com certeza, né? A gente tem fases na amamentação que são diferentes e que elas apresentam situações diferentes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o início, ele é o momento que vai realmente definir se essa mãe vai conseguir persistir ou não. Porque se ela não tiver Uhum. um início assessorado, um início orientado, ela vai passar por algumas Uhum. situações que poderão fazer ela desistir, né? Eu acho que essa questão também dos meses, assim, da evolução dos meses, que muita coisa a gente vê que as mães acabam parando de amamentar, às vezes um marco que tem é o terceiro mês, né? Lá pelo terceiro mês, quando as crianças começam, às vezes, com saltos da evolução, enfim, quando as crianças têm algumas que a gente chama até de cluster feeding, é um nome técnico, mas é só para descrever uma relação que a criança tem, diversos momentos da amamentação, né? Isso passando do primeiro mês, assim, e que é bem importante de lembrar, porque às vezes são momentos que as mães pensam, nossa, eu não tô com leite suficiente, porque o meu bebê tá hoje o dia inteiro no seio, então tá faltando, não tem o suficiente, então eu não tô conseguindo produzir direito, então eu tenho que dar mais complemento, ou eu tenho que entrar com complementação de fórmula, de leite, enfim. E isso são momentos que são muito importantes da gente dizer para as mães que estão assistindo, principalmente, e para as pessoas que podem chegar até essa mãe e dizer que existem esses momentos que o bebê precisa dizer para o seio da mãe, de alguma forma, que ele está precisando que seja produzido mais leite. Só que se a gente entrar nesse momento com uma fórmula, com um complemento e tudo, o bebê, a gente vai interromper esse sinal que o bebê dá para a mãe, né? Que é o cluster feeding ou o momento que o bebê fica tempo longo no seio, né? São dias às vezes que o bebê vem no seio e fica mamando de hora em hora ele quer mamar. Isso não significa que a mulher não está produzindo a quantidade certa. Isso só significa que daquele momento, naquele salto de evolução, o bebê tem que comunicar para o seio o quanto que ele está precisando. E ele fazendo esse cluster feeding, que é o fato dele ficar mais frequente no seio, um tempo mais longo, é o sinal que o seio precisa para entender. Olha, agora a gente precisa um pouquinho mais, né? E esse sinal é totalmente natural. Não é uma coisa que o bebê vai ficar fazendo direto, assim, que vai ficar, sei lá, uma semana, 2 semanas mamando de hora em hora. Às vezes é um dia ou dois que o bebê fica fazendo essa questão de vir mais frequente para o seio, de mamar mais tempo. E isso é tudo natural, né? É uma resposta natural do bebê àquela adaptação, àquela fase que ele está precisando um pouco mais. E o seio vai entender esse sinal, né? Como um sinal de que, olha, a oferta precisa aumentar um pouquinho porque a demanda está grande, né? Isso são coisas normais que acontecem, só que às vezes quando a gente se sente um pouco incerta se a gente tem a quantidade certa de leite, enfim, né? São momentos que a gente fica mais inseguro ainda. E às vezes, nesse momento, acaba entrando uma fórmula, uma complementação e tudo, e acabam trazendo mais problemas para a mulher, né? Sim. Então, acho que é uma coisa assim, talvez o que a Cássia queira tenha dito, né? São essas questões que vêm no passar dos meses, né? Como esse fato, né? E tem outras coisas também que acontecem, né? Como as fases de transição do bebê, né? Que acabam nos trazendo essa incerteza se as coisas estão bem ou não, né? Isso é um exemplo Exatamente. apenas. Sim, que são vários, né? No decorrer aí desse processo, que é uma evolução, né? Os primeiros 6 meses, que é quando a gente orienta aí a amamentação exclusiva, ela é um desafio para a mulher, né? Principalmente por ouvir opiniões, né? Você vai ouvir muitas opiniões. Ah, você tem que tomar chá disso, chá daquilo, chá não sei do que, comer não sei o que lá, tomar não sei o que para produzir mais leite. Mas será que essa mulher está conseguindo ter um descanso? Porque o corpo da mulher também precisa descansar para produzir leite, né? Não tem como Com um certeza. corpo fadigado, né? Um corpo cansado
porque a exaustão da mãe nos primeiros meses, ela existe, ela é real, ela não é uma fantasia, né? É uma história de bruxas. Ela existe, o bebê ele exige da mãe muito, né? Principalmente à noite. Então, quando a mulher se propõe a amamentar, é uma doação, né? Em que tu fica aí praticamente 24 horas do dia à disposição para amamentar o seu filho, né? Então, que a gente também possa entender o papel de deixar essa mãe descansar, né? De proporcionar para essa mãe um momento que ela também possa descansar. O bebê foi dormir, vai tu também, né? O bebê dormiu, te manda, esquece o resto, né? E a gente sabe que também nem Isso todo. foi uma parte boa que a... Desculpa. Essa foi uma parte boa que a pandemia trouxe, né? Porque daí diminuíram as visitas e a mãe pôde começar a dormir um pouco mais, né? Exatamente, exatamente. E é claro que vai ter aquela mãe que não vai ter essa possibilidade. Ou porque tem outros filhos, né? E que aí precisa também dar atenção para esses filhos. Mas é importante a gente pensar que, como tu falaste no início, né? O corpo da mulher, ele não é uma máquina, né? Que tu vai dizer, produza leite. E vai produzir, né? É uma cascata. Essa mulher está conseguindo se alimentar adequadamente, né? Como é que está sendo essa alimentação? Ela está conseguindo comer, porque muitas vezes a rotina é tão exaustiva que ela não consegue sentar para comer, né? Então a gente Uhum. também tem que pensar nessas outras coisas que a gente pode dar suporte para essa mãe que vai influenciar na amamentação dela, né? Com Aí, certeza. É, aí agora eu vi que a Graziela coloca as alimentações, né? isso, Então, essa é uma questão bem importante, né? Infelizmente, a gente não tem todas as mães com uma quantidade, com um tempo de licença maternidade igual, né? A gente lida normalmente com mulheres que têm de 4 a 6 meses, né? A maioria nem 4, mas enfim, né? As que trabalham com carteira assinada, normalmente 4 meses elas têm de licença maternidade, né? Isso é uma questão bem importante, que a gente já prepara a mãe antes dela sair para trabalhar, né? Então, tempo antes, a gente já inicia com um preparo para quando vai voltar a trabalhar. E esse preparo é através da extração do leite, né? De tirar o leite e começar a armazenar, né? Eu acho que uma das dicas mais importantes é quando a gente armazenar o leite, a gente não armazenar muita quantidade de leite no mesmo frasco, né? Então a gente vai tirar o leite por extração pode ser extração manual. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho que dentre uma maquininha de tirar leite manual, na qual a gente mesmo tem que bombear aquele leite, e a gente tirar com a mão. Às vezes, com a mão, ele machuca menos o seio, e a gente tem uma extração, às vezes, até mais adequada do leite, né? sim. Então, enfim, as dicas que eu dou, assim, né? Quando a gente não tem a questão de poder ter uma maquininha de tirar o leite, né? E principalmente isso, e tirando o leite, né? A gente tem algumas indicações de como fazer e tal, mas e aos poucos, um mês antes do trabalho, a gente já começar de ver, assim, devagarinho, a fazer esse estoque de leite, né? Então, guardar no freezer, né? Em porções pequenas, de no máximo 90 ml, assim, máximo mesmo, nessas porções pequenas, para quando a gente descongelar, a gente não ter uma perda muito grande de leite, né? Então, para as mães que vão voltar a trabalhar mais cedo, é bem importante já fazer esse estoque de leite, né? Para que a gente consiga ainda continuar amamentando e oferecendo o próprio leite materno para essa criança, né? Então, E respondendo a sempre pergunta aí. lembrando, só fazendo um gancho aí nisso que tu falou do armazenamento, o porquê que a gente frisa o não armazenar muita quantidade por porção, né? É porque o leite materno, após ser congelado, ele não pode ser recongelado. Tu descongelou ele, tirou ele do refrigerador, ele não pode voltar para lá. Então não tem isso, o nenê não mamou tudo, eu vou guardar de volta. Não pode, tá, gente? A gente trabalha muito com uma questão de contaminação também. Então, a gente tem que pensar que o bebê, ele ainda não tem, né, uma microbiota ali, ele não tem uma resistência às bactérias que estão no nosso dia a dia, na nossa casa.
né? Então a gente precisa ter o máximo de cuidado com o controle desse leite que a gente vai fazer. A questão da extração, dentro do Exatamente. YouTube também tem muito vídeo que fala sobre as formas, maneiras de extração, de armazenamento, higiene, os cuidados que são necessários, né? Porque se a gente for abordar tudo aqui, a gente vai ficar a noite toda falando sobre amamentação, né? Que tema não falta. Exatamente. É uma pena a gente não poder discutir mais vezes isso, né? Porque são vários assuntos muito interessantes, assim. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu Sim, sou amante da amamentação e me ponho sempre à disposição, assim, para responder dúvidas e tal. O meu Facebook, meu Instagram, na verdade, aqui do Alivia Maternidade. Hoje eu utilizo ele muito mais assim para essa questão de ajuda, de apoio, né? Então, as mulheres que têm dúvidas e tudo, eu sempre me ponho à disposição também para responder, dentro do possível, né? A distância fica um pouco mais complicado, sim. mas de alguma forma, às vezes, a gente consegue ajudar. Eu até vou botar nos comentários que tu falou da questão dos vídeos que tem de apoio. Existe um site que se chama Global Media Health, que é um site que foi feito muito grande pela Organização Mundial de Saúde também, que tem vídeos extremamente fáceis de compreensão, tem várias línguas, né? Então tem em português também, sobre extração do leite, sobre o armazenamento do leite, sobre como dar o leite para o bebê de diversas formas, seja com copinho ou enfim com colher. E esses vídeos são feitos e são realmente confiáveis, sabe? São vídeos maravilhosos. Eu vou colocar aqui o nome, né? Vocês podem achar no YouTube bem fácil, são vídeos bem recomendados, assim, sobre amamentação. Ótimo. Só falando agora sobre o que a Josi colocou ali para nós, né, sobre as restrições alimentares e algumas alergias, né, que podem vir no decorrer aí do bebê. Sempre lembrem que antes de vocês suspenderem a dieta de vocês ou restringirem a dieta de vocês, conversem com o pediatra de vocês, conversem com a equipe de saúde que está acompanhando vocês, por quê? Quando a gente falou ali dos 3 meses, né? Lá nos 3 meses o bebê tem um salto de desenvolvimento e muitas vezes vem junto, quase sempre, as cólicas, né? Porque é maturação intestinal. Né? Então, ali, a partir do 15º dia até lá pelo 3º mês, ele vai ter cólicas, né? E às vezes vai ser intensa. Isso é uma questão de maturidade intestinal. Ele está aprendendo, né? Ele está modulando o intestino dele. Então, a gente não pode dizer que a partir de uma cólica o meu nenê é alérgico a alguma coisa. Isso é muito importante que a Josi colocou ali, Sim. de ter a É bem orientação realmente da equipe de saúde, né? Não é, eu vou cortar o feijão, eu vou deixar de comer a lentilha, eu não vou comer a batata, eu não vou comer, não vou tomar leite derivado. Calma. coisa de fazer isso antes de ganhar o bebê, às vezes, né? É uma coisa que eu acho que é bastante bem isso que tu falou. Os 3 primeiros meses, nenhuma alergia é diagnosticada nesses 3 primeiros meses, exatamente por causa disso. Essa questão das cólicas que a gente diz, às vezes, eu até tenho utilizado mais uma questão de digestão, né? Eu nem digo que é cólica, porque as cólicas, às vezes, a gente já subentende que é uma doença ou que a criança está mal ou coisa assim. Às vezes eu tenho usado a palavra digestão. É só a digestão que o bebê faz, né? Esses 3 primeiros meses há uma colonização do intestino do bebê. O que é isso, né? Pra gente entender. Quando o bebê nasce, o intestino do bebê, ele é totalmente limpo. Ele não tem nada. Ele não tem nenhuma bactéria, ele é totalmente limpo. Então, através do nascimento e através da amamentação, esse intestino ele vai começando a vir bactérias boas, né? E também bactérias ruins, mas muitas bactérias boas, principalmente do leite materno, que tem são uma gama de bactérias boas que trabalham no nosso intestino para a gente digerir o alimento. Então, nesses primeiros 3 meses, o bebê não tem tantas bactérias no intestino. Então, ele demora mais para digerir um leite materno, ele demora mais a digerir um leite de fórmula. Né? Então, por isso que é muito sensível o estômago o intestino do bebê, por causa disso. Ele não tem aquelas bactérias ainda para digerir. Então, ele passa mais tempo fazendo a digestão
E às vezes esse tempo que ele leva fazendo digestão vai formando um pouquinho de gases, gases que ficam ali circulando, né? Acabam causando um desconforto para o bebê. E esse desconforto para alguns bebês é muito grande, né? Esse desconforto, essa sensação do tipo, olha, eu tenho que fazer cocô e eu não sei o que eu tenho que fazer. Às vezes, para um bebê, é uma catástrofe, né? Então, assim, tem várias dicas para isso, né? A gente, primeiro de tudo, é a gente entender, olha, isso é normal, o bebê vai passar, todos os bebês, durante os primeiros 3 meses, estão fazendo essa colonização, né, do intestino. Então, é bem importante a gente entender isso, né? Olha, é normal, vai acontecer. O que que a gente tem que fazer para isso? Tem várias técnicas, né, naturais que a gente pode fazer para o bebê, né? Desde massagem, a gente segurar naquela posição que o bebê fica com a barriguinha para baixo, a gente esquenta a barriga do bebê com a nossa própria mão. Ou às vezes fazer uma bolsinha de água quente, né? Claro, a gente tem que cuidar, né, com a temperatura dessa bolsinha de água quente, né? Às vezes bolsinha de ervas tem sido usado bastante agora. Isso ajuda bastante, porque quando o bebê vai relaxar a barriguinha dele, né, vai descontrair, que ele vai conseguir soltar pum, fazer cocô, fazer xixi, e daí tudo funciona de novo e eles ficam bem, né? Mas são coisas naturais que acontecem, não é uma doença, não é uma alergia, né? Eu sempre digo para as mães assim, não existe uma coisa de, ai, vamos restringir alguma dieta. Eu sempre digo, olha, se tu sabe que se tu comer feijão vai te dar gases, então provavelmente isso também pode causar para o teu bebê. Então, a gente come um pouco menos de feijão, come em pequenas porções, não come demais. Ou a gente sabe, olha, hoje eu comi feijão, pode ser que ele vai ter um pouco mais de gases, sabe? Então, são coisas assim, nada se contraindica a não ser álcool, né? A gente não pode tomar, assim, né? Amamentando e coisa, né? Mas a comida, em geral, a gente pode se alimentar normal, sabe? Até E porque principalmente a gente ter cuidado. Uhum. saiu um estudo no ano passado, né? Foi publicado internacionalmente aí, onde não se tem evidência real de que a alimentação possa ser a causa da cólica, né? Então, como tu falaste ali, pode ser que se A eu, como causa é. mãe, tenha, pode ser que o bebê vá ter, mas é uma coisa muito remota, né? Então, aí, às vezes a gente pega uma paciente que restringiu tudo. Eu peguei uma paciente que só comia arroz. Ela só comia arroz. E aí ela queria amamentar. E eu disse, meu amor, como é que tu vai amamentar só comendo arroz, meu amor? Não tem como. Aí você entende que o leite não é fraco porque o teu leite é fraco. É porque você não tem nutriente nem pro teu corpo. Como é que tu vai nutrir outra criança? Né? Então a gente precisa ter essa clareza. Não é... Uma coisa bem triste que tem acontecido hoje em dia, Ana, que eu tenho visto muito isso, é a tal da APLV, né? Agora, todas as crianças têm alergia à proteína do leite. Então, daí as mães têm que fazer uma dieta mega restritiva, elas não podem comer nada com leite, porque o bebê tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, através do leite da mãe, a criança vai, então, desenvolver essa alergia. Então, isso é uma coisa muito triste, porque um dos sintomas que tem a alergia da proteína do leite de vaca, é que a criança tem diarreias frequentes, né? E, enfim, dores de barriga e coisas assim. São sintomas que se confundem muito, muito com uma outra síndrome, que é quando a mãe tem bastante leite e o bebê mama 10 minutos no seio, 10 minutos no outro, né? Lembrando que controlar o tempo não é uma coisa boa, né? E aí que entra uma coisa que eu sempre digo, prestem atenção. Na primeira fase do leite, entre aspas, a gente já sabe que não existem fases do leite mais. A gente tem aquele leite que está no seio da mãe já, que a própria seio, as próprias células do seio começam a pegar a gordura de volta e fica um leite um pouco mais líquido que o outro leite, né? Então, esse primeiro leite, por ele ter mais água dentro, se o bebê só mamar 10 minutos no seio, 10 minutos no outro, ele vai tomar um leite com mais água num seio, um leite com mais água no outro seio. E o leite que tem mais gordura, que ele vem depois de uns 10, 15 minutos, assim, o bebê acaba não tomando, né? Então, o bebê tem uma ingesta muito grande de um leite com menos gordura, né? Com mais água, e ele acaba tendo sempre essa.
sempre essa fase do leite que ele acaba tomando. Então, simplesmente por um controle do tempo que não precisava ter sido feito, né? E às vezes esse bebê acaba apresentando mais diarreia, acaba apresentando mais dor de barriga, né? Acaba perdendo peso, por causa que ele acaba mamando mais o leite que tem mais água e menos o leite que tem mais gordura. Então, são todos sintomas que vão sendo apresentados e quando a gente vai no pediatra e diz, olha, meu bebê está tendo diarreia, meu bebê está perdendo peso, meu bebê está isso, aquilo, pode ser identificado, principalmente pelo pediatra, como uma PLV. Então, isso vai feito um controle e vai sendo levado adiante. Muitas mães eu vejo que estão tendo hoje um diagnóstico errado do bebê delas, por uma questão que, na verdade, é uma falha da administração da amamentação. E daí, no fim, o bebê tem todos os sintomas de uma alergia à proteína do leite de vaca, e na real não é isso. Às vezes é só um manejo na amamentação, alguma coisa que está sendo feita de errado, principalmente com controle de tempo dentro da amamentação, que o bebê está tendo todos os sintomas, né? Então, isso é uma questão, assim, controlar o tempo, realmente, é uma coisa muito prejudicial dentro da amamentação, sabe? Ter esse controle muito rigoroso, né? Então, eu digo para as mães que estão tendo esse diagnóstico hoje, começarem a prestar atenção e passar para o pediatra, então, quando está sendo acompanhado pelo pediatra, como está sendo a amamentação, como que está sendo feita essa amamentação, como está sendo... como que o bebê está mamando, né? Então, isso é uma questão muito ligada com a amamentação, que às vezes se engana, né? Que fique claro que a gente não está subestimando o diagnóstico, né? De forma nenhuma, nem a doença, Não. né? Nem o quadro. Uma coisa que a gente precisa ficar atento, com certeza, dentro dos sintomas que a criança tem, por exemplo, o meu bebê está tendo diarreia, está tendo muita cólica, eu estou percebendo que ele está vomitando, né? Ele está tendo raias de sangue no cocô, né? Então, isso, gente, é um sinal de alerta, né? Então, isso sim, eu preciso marcar para ontem o pediatra do meu filho e levar ele, né? Então, eu não posso subestimar também aquilo que está acontecendo com o meu filho, né? Mas, sim, a gente precisa descartar coisas que podem estar dando errado na nossa rotina, né? Quando a gente fala em amamentação livre demanda, né? Algumas mães perguntam pra gente, mas aí eu vou passar o dia inteiro com o bebê no seio. Não, tu vai oferecer para ele, no momento em que tu identificar que é fome que ele tem, o teu seio para ele sugar aquele seio sempre, de preferência que aquele seio seja esgotado antes de oferecer o próximo, né? Então, é deixar o bebê mamar no tempo dele, né? Permitir que o bebê mame no tempo dele. Que tem bebê que mama mais devagar, tem outros que mamam muito rápido, né? E cada um é diferente do outro, né? A Jo colocou ali pra gente, olha... ó, a Giovana, realmente uma PLV de carteirinha, né, Josi? Toda os quesitos aí pra gente realmente fechar diagnóstico, né? Então é isso, a gente não com enfermagem, né? Mas o médico, o pediatra, enfim, fechar esse diagnóstico. Então a gente prestar atenção, né? Tem os sinais que são de alerta, né? Que a gente vai prestar atenção, mas tem os sinais que são de urgência. Então, se o seu bebê, por exemplo, apresentar um sangue nas fezes, no cocô, ou apresentar sempre regurgitar é uma coisa, tá, gente? Só lembrando isso também. O regurgitar, ele é normal do bebê, né? A Lívia pode falar um pouquinho mais pra gente. O vômito, ele é diferente, né, Lívia? Com certeza. Isso também vem da imaturidade do sistema, né? O estômago e o intestino do bebê, como a gente estava falando, ele ainda não é maduro, né? Então, é o último órgão do bebê que vai ser formado, é o estômago e o intestino, né? Com essa colonização das bactérias. Então, esses 3 meses ainda tem uma grande maturidade até da musculatura ali, que vai segurar para que o bebê não vomite ou não regurgite, enfim, né? Então, quando o bebê, ele mama, né, e o estômago tá ali cheio, o estômago, se a gente puder fazer uma analogia, ele parece uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar roupa. Ele fica ali centrifugando a comida, né? E lá pelas tantas,
A válvula é essa que fecha lá pro bebê não vomitar, né? A máquina de lavar, a portinha da máquina de lavar, na nossa analogia, né? Ela normalmente para nós adultos ela fecha. E para o bebê, às vezes, ela não tá bem fechada, porque esse músculo não é bem forte ainda, né? Então acaba voltando um pouco e vem um pouquinho de leite na boca, às vezes, quando o bebê vai arrotar, principalmente, né? Acaba voltando um pouco do leite, isso é normal, né? E o vômito o vômito é totalmente diferente, né? O vômito, então, a criança tem mais um impulso do vômito, às vezes a quantidade é muito maior, né? Então tem essas questões, assim, o bebê regurgitar é normal, né? Voltar um pouco do leite é normal, né? Mas quando isso se torna uma quantidade muito grande ou muito frequente, né? Então o bebê não tá ganhando peso direito, o pediatra vai estar ali para se atentar a essas questões, né? Então isso são coisas que eu sempre digo para todos os profissionais de saúde ou para todas as pessoas da área da saúde que estão auxiliando essa mulher, é muito importante que a mulher faça o relato correto, né? É dizer exatamente o que tem acontecido, como isso tem acontecido, com que frequência, qual é a quantidade de vômito, então, quando ela for relatar sobre o vômito, né? Que isso vai fazer a diferença para aquele profissional que está atendendo, né? Saber e entender realmente o que está acontecendo com aquele bebê, né? E aí entra outro ponto importante nosso, né, Lívia, como profissionais da saúde, independente da profissão, que é estar aberto a ouvir essa mulher, né, esse pai, essa mãe que está levando a situação, né. Aí entra mais aquele pontinho que a gente fala toda live aqui, que é a escuta, né, se tu entrou na área da saúde, tu tem que saber ouvir o que o teu paciente está te falando. Então, acolher aquilo que ele está te dizendo, porque às vezes o profissional é tão fechado, é tão ríspido, que a família que está ali, ela não se sente à vontade de contar o que está acontecendo em casa, né? Então, que a gente esteja ali realmente de peito aberto para acolher isso tudo que vai ser relatado para a gente, né? Exatamente, isso é uma questão bem importante, assim, né? A gente, às vezes, pela correria que a gente tem hoje profissionalmente, a gente não consegue nem, às vezes, ter aquele tempo que a gente gostaria de ter, né? Mas eu digo, se a gente escuta 10 minutos bem escutado, vale muito mais do que a gente ficar 1 hora fingindo que tá escutando, né? Exatamente. Lívia, para a gente ir encaminhando para o final, eu queria que tu deixasse aqui para a gente, tu deixou várias dicas, né? Acho que enriqueceu muito para que a gente possa levar isso adiante. Mas uma coisa que chega muito para a gente, seja na atenção primária, seja em consultório, seja em consultoria, é a questão da dor e da fissura mamária, né? Como é que a mulher pode fazer, o que ela pode fazer, né? A gente sabe que algumas coisas são manobras, são posicionamento do bebê, mas alguma dica, assim, que tu possa trazer pra gente, assim, que não, isso pode realmente funcionar, pode ajudar realmente a mãe? Olha, eu acho que talvez de todo o tempo que eu aprendi, assim, que eu estudei sobre amamentação até hoje, uma das coisas que eu achei mais interessante, que eu acho hoje tem sido mais falada, é da questão da pega do hambúrguer, né, que a gente diz. Que é aquela questão da amamentação, do posicionamento do bebê. Isso é meio que a chave mestre, né? Quando a gente vai amamentar, se a gente colocar o bebê lá em cima para amamentar, né? E quando a gente coloca o bebê lá em cima para amamentar, às vezes não tem nem como a pega dar certo, porque o bebê tá totalmente mal posicionado, né? Então, eu acho que o posicionamento, com certeza, é o master, assim, da prevenção da fissura mamária, né? Quando tem uma ferida no seio, né? E eu acho que a outra coisa que eu acho muito importante dentro da fissura mamária, né? É a questão da gente entender como que está sendo essa fissura. Às vezes, na próprio jeito que é a ferida no seio, a gente consegue identificar o que o bebê está fazendo de errado, sabe? Isso é uma coisa que a fissura mais comum que tem hoje em dia, né? É quando o bebê só pega na ponta do seio. Ou quando ele tá sugando errado, né? Então, essa fissura, ela normalmente vem como uma listra, como uma rajada no seio, né? Então, às vezes, é só um risquinho que tem no seio, e aquilo ali vocês podem ter certeza. Se vocês estão tendo uma fissura no seio, que é uma listra,
é o bebê tá pegando mais na ponta do seio, sabe? Então essa faz grande diferença é essa, sabe? É quando a gente vai posicionar, a gente não deixar o bebê pegar só na ponta do seio. Tem que esperar o bebê abrir a boca. E aí que vem a dica. A dica é: tem que fazer o bebê procurar o seio. O bebê que procura o seio, ele abre mais a boca e ele vem com o instinto de sugar. E quando a gente faz isso de dar uma apresentada no seio pro bebê, né? Que eu sempre digo, passa o seio, o bico do seio só no lábio do bebê. Porque nesse passar, o bebê ele tem aquele instinto de procurar. E eles parecem uns louquinhos, né? Eles ficam... E daí, quando eles fazem esse movimento de procurar, eles estão com o instinto no máximo, né? Então, eles abrem mais a boca e, principalmente, eles têm a questão da pega melhor, né? Então, o bebê, ele não dá para vir sozinho no seio, sabe? Principalmente no começo da amamentação, nos primeiros dias, a gente tem que dar uma ajuda, a gente tem que ajudar o bebê, uma mão sempre segurar na cabecinha do bebê, né? Essa região aqui do pescoço, né, é a melhor de segurar o bebê, porque é uma região mais com uma questão óssea aqui do crânio do bebê, né, da cabeça do bebê. Então, a gente segurar o bebê, a gente posicionar o bebê sempre com uma mão no pescoço e uma mão no seio. A gente mostrar para o bebê onde é que está o seio, qual local ele tem que pegar e tudo. Esse direcionamento é muito importante, né? E isso a gente perde muito numa posição normal da amamentação. Normalmente, essa posição habitual da amamentação, que a gente segura o bebê assim, a gente perde uma mão, né? Então, eu sempre digo, as três principais dicas é ter uma mão que tu vai posicionar, segurar mais o bebê, dar um apoio para a cabeça do bebê, que é nessa região do pescoço aqui que tu vai segurar. A outra mão no seio, então essa é a primeira dica. A segunda dica é fazer o bebê procurar o seio, para que ative esse instinto dele de abrir a boca e realmente segurar o seio, né? Fazer essa pega. E a terceira dica, bem importante, é a gente não deixar o bebê mamando errado. Se a gente está sentindo dor, o bebê pegou no seio e está sentindo dor, né? A dor, ela não o desconforto é até normal na amamentação, mas a dor não é normal, não é para doer, né? Então essa dor, ela normalmente está sendo causada por alguma coisa errada, ou o bebê está pegando errado, ou o bebê não está sugando direito, né? Então não deixar o bebê seguir mamando errado, sabe? Se essa dor está acontecendo, o melhor é tirar o bebezinho, bota o dedo aqui no canto da boca para ele soltar o seio e daí realmente tentar novamente que ele pegue um pouco mais do seio e não só o bico do seio. Então, para fissura, basicamente, né? Assim, para a gente falar no nosso pouco tempo, né? Mas enfim, eu deixo bem à vontade quem quiser me procurar, tiver qualquer dica a mais, tudo, precisar de qualquer outra dica ou tiver qualquer dúvida, tô sempre à disposição aí. Eu só vou fazer um ganchinho aqui final. Se vocês, né, que estão assistindo a gente, têm contato com alguma mãezinha que tá passando... Mãezinha, porque eu sou cria de pediatria e a gente fala tudo no INHA, tá? Tem alguma mãe que tá passando por isso, tá? Orientem a pedir ajuda, né, para alguém profissional. Não adianta passar algumas coisas, algumas pomadas que alguém indicou, que não se, pode ser prejudicial para o bebê, né? Daqui a pouco tu vai prosseguir com um desmame precoce aí por um produto que tu usou no teu peito e aí o teu bebê não vai querer pegar mais teu peito. Então, sempre busquem ajuda, né? Acho que aqui é um canal que a gente consegue fazer isso também. Os colegas que estão aqui falando, né, comigo, sempre se deixam abertos a isso, então vocês têm esse link também de buscar ajuda, né, Lívia? Não é qualquer coisa que vai passar ali, né? Então eu queria te agradecer, né, muito por tu estar aí madrugando com a gente para estar aqui falando sobre isso. Eu queria muito te desejar um sucesso muito grande aí, que realmente seja um caminho muito bom. E eu vi aqui relatos de sua família, eu acredito que seja, né? Muito orgulhosos aí pela profissional que tu tá trilhando no teu caminho.
Então, muito obrigada por estar aqui falando com a gente, estar aqui dispondo do teu tempo para acrescentar sobre saúde, né? Para que a gente possa levar essas pequenas, grandes dicas para quem muitas vezes não tem a possibilidade de ir até uma unidade de saúde, de ir até um profissional da saúde. Eu queria agradecer muito, Ana. Eu fiquei muito lisonjeada, assim, com o convite, assim. Foi uma coisa que me emocionou muito quando eu recebi o convite, assim. Eu acho que agradeço, assim, por ter vindo até mim e tudo. E dizer que eu acho que tu tá de muito de parabéns, assim. Eu vi as tuas outras lives, achei muito interessante, sabe? Eu acho que tu te posiciona e tem uma questão de ajudar, assim, nessa questão das lives, assim. Tu tem o dom, assim, para lidar, assim, com as lives. Eu acho muito bom, assim, agradecer esse convite e dizer, assim, que tá de parabéns, assim. Acho que a página tá super interessante, assim. É um ótimo lugar mesmo para buscar ajuda. Acho que a gente não faz nada sozinhos, né, Lívia? Eu acho que quando a gente assume esse papel de se tornar alguém dentro da área da saúde, a gente assume um papel comunitário também, querendo ou não, né? A gente não consegue desvincular isso. E o profissional que desvincula isso, eu não sei até que momento ele ainda é humano, né? A gente precisa ainda continuar com esse lado de querer ajudar o nosso próximo, né? E que esse canal que é gratuito, que é livre, que é aberto, ele está aí para que a gente possa difundir conhecimento, mas sem a participação de vocês, eu com certeza não conseguiria explanar dessa maneira tão linda como tu fizeste hoje sobre esse tema. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Obrigada. Fico à disposição. Então tá bom. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente Um aí beijo. e até quarta que vem. Tchau, tchau. Até mais.